Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo na nossa live que nós divulgamos bastante para você aqui no nosso perfil. Hoje é dia 20, então, para a gente poder começar a falar sobre a relação pais e filhos, uma relação mais empática, mais dialogada. Estou aqui eu, Vivian Rio Estela, Eliana Cipriano. Diga aí um oizinho pro pessoal. Oi, pessoal. Bem-vindo todos à nossa live. E vou contar um pouco de uma anedota minha, a Eliana conta dela e a gente começa a falar do nosso tema de hoje, então. Hoje é o primeiro dia que eu tô trabalhando efetivamente, voltei de férias, me dei essas férias. Foi um exercício grande ficar de férias, tendo muita coisa pra resolver. E hoje, quando saí de casa, fiquei com dor no coração, sabe, Eliana? De falar, eu vou deixar as meninas hoje, né? Então, acho que isso é um dilema também que a gente vai comentar hoje. Nosso tema é essa relação pais e filhos também nas férias. E a volta ao trabalho, a volta à rotina, como é que a rotina fica quando a gente está de férias, quando a gente volta das férias. Então, dividir um pouco com vocês que a gente também é mãe e também temos os nossos dilemas, nossas angústias, nossas questões. E é por nos preocuparmos com a relação com pais e filhos aí que a gente quer dividir com vocês essa experiência. E a Eliana, que é a psicóloga e a idealizadora de muitas ideias aqui da VRS voltada a esse tema, vai contar uma história para vocês também e a gente começa a navegar no tema. Bom, a história é primeiro pedir desculpas pelo meu jeito hoje, tá? Que ela tá toda linda aqui e eu tô com essa cara aqui lavada. linda. Com conjuntivite, tá? Meio longe dela até. Então assim, ó. Acabei de deixar o filho mais velho no hospital. Ele tá lá tomando soro, porque passou a noite inteira ruim, mal, enfim. A mais nova tá em casa, tentando fazer comidinha pro mais velho, mas ela também tá ruim. Tá com torcicolo. Então, assim, eu tô desse jeito. Então, essa vida é real, né? Eu já imaginei esse dia todo linda, maravilhosa, mas não tem jeito de ter a vida real. E a vida real de férias é também isso. Férias de quem? Né? As férias são dos filhos, mas a gente tenta fazer um meio campo aí de trabalhar e também fazer algo por eles e para eles. Uhum. E quando fica doente, aí não tem jeito, né? A gente tem que suar. E para contar para vocês, né? Algumas pessoas que estão aí na nossa live já nos conhecem, mas a Eliana tem filhos adolescentes, né, Eliana? De 17 e 15 anos, né? 17 e 15. Então a gente associa muito assim, meu filho ficou doente com criança pequena. Mas os adolescentes também ficam doentes, os adultos também ficam doentes. Então a gente tem sempre que tentar equilibrar de alguma forma tudo que a gente quer fazer. E hoje tinha, né, esse compromisso com você. E aí tudo isso acontece. E a gente acaba associando muito com criança pequena. Por isso eu queria ressaltar para vocês que os filhos delas são adolescentes, são inspirações, inclusive, assim, de filhos adolescentes. A gente vai falar disso depois. Mas eu que tenho filhos pequenos, acabo achando às vezes que as questões são muito associadas à primeira infância e não são, obviamente, elas só perduram aí ao longo da jornada da criação dos filhos. Então, dito tudo isso, né, contadas as histórias, a gente procurou pensar muito nessa primeira live para contar para vocês, né, sobre essa nossa preocupação da relação pais e filhos. E aí, claro que as férias são um grande tema que está aí à flor da pele. Então, tá acabando janeiro. E muitas mães, muitos pais devem estar aí se perguntando como é que as férias poderiam ter sido diferentes ou como é que eu poderia ter lidado de uma outra forma com algumas ocorrências das férias. Então a gente trocou muitas ideias, eu e a Eliana, e pensamos em falar disso hoje com você. Então, primeira coisa, né, Eliana, eu queria contar pra vocês, eu fui viajar com as minhas filhas pequenas e a gente vê muita coisa, né? E aí eu dividia com ela, Eliana, tá acontecendo isso a gente podia falar. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, primeiro foi assim, como a falta de rotina acaba interferindo muitas vezes na convivência familiar. Então, ao longo do ano, em tese, ao longo do ano, os pais trabalham bastante, têm seus horários, sua agenda. As crianças também têm a sua agenda, os adolescentes também têm sua agenda, né, cheia de compromissos. E aí vem as férias e para tudo. E esse para tudo pode significar como é que eu ocupo esse tempo dessa criança, desse adolescente, o que ele vai fazer nas horas vagas, o que eu como pai e mãe posso fazer para entreter essa criança, esse adolescente, de que forma eu entro nesse universo. Eu estou preocupada com o meu trabalho, mas eu vou entrar nesse universo. Então acho que esse é o primeiro ponto que eu queria que a Eliana contasse um pouquinho para vocês, com a percepção dela como psicóloga, que estuda tanto essa questão da relação pais e filhos. Então, Eliana, contigo.
sabe? Vamos lá. Bom, independente da idade, né, das crianças, ou seja, dos nossos filhos, férias, elas são muito longas. Né? Não é uma sensação, né? Que são longas, não é sensação. Meu Deus, acaba nunca. E não é só no nosso país, enfim, em todo lugar, férias de verão são longas. Então, não é que a gente precise de um planejamento para, ai meu Deus, as férias estão chegando, o que eu vou fazer? Mas sim, é bom a gente ter sempre cartas nas mangas, porque para adolescente eles já se viram com muitas coisas, eles se arrumam, programas, vão com os amigos para piscina, para o cinema, enfim, eles arrumam o que fazer. Mas para os pequenos a gente tem que arrumar. Então não é uma coisa assim, vou esperar que ele se vire, dependendo da idade, né? 2 anos, 1 ano, 4 anos, sim, eles ainda são pequenos, eles se entediam se a gente não der algo para eles fazerem. Então são 2 meses, né? Dezembro inteiro, janeiro inteiro, é um tempo longo. Então eu vejo muita gente, até mesmo nas lives, discutindo o que fazer durante as viagens. Mas não é só durante as viagens. Durante as viagens é uma coisa, mas e aí o resto desse ano? Ainda temos mais uma semana para terminar. A maioria das escolas só começam a semana que vem ou ainda outra, né? Então ainda a gente tem um tempo aí de férias. E aí você já fez de tudo. Já foi ao cinema, já fez pipoca, já fez sessão noite do pijama em casa com amigo e já fez brincadeira. Eu tenho uma amiga que é a Vera, ela tá com um perfil no Instagram agora, é super legal. Ela sempre foi aquela mãe que você fala assim, nossa, que mãe admirável, porque ela faz um monte de brincadeira com as crianças com elementos que estão ali na casa, né? E aí eu também fico vendo lá os posts dela e falo, por que eu não fiz essa brincadeira? Mas já fiz tantas outras, já li livro. Então, de fato, né, o que eu faço depois de tanto repertório e ainda tem mais uma semana de férias? Pois se a criança já fala, né, então se ela tem mais de 2 anos, a troca é muito importante. Então, até para você ajudar na integração que a gente tem, por exemplo, que todos nós temos, né, hemisférios esquerdo e direito do nosso cérebro. E se a gente, com a criança pequena, já conseguir falar com ela do tipo, olha, a mamãe já fez tanta coisa, né? A gente já foi ao cinema, já foi na casa da vovó, foi ver vaquinha, sei lá, foi para tanto lugar. E ainda temos mais uns dias de férias. O que você acha que a gente podia fazer? Então, o que eu estou fazendo nesse momento para estimular algo dela? Porque senão vem só de mim. E eu fico até me culpando. Ai, que mais eu tenho que fazer? Por que eu não fiz tal coisa? Eu vi outra fazendo. Por que eu não faço também? Gente, menos culpa, né? Então, nós não estamos de férias esses 2 meses. A gente também trabalha. Então, pedir ajuda deles para isso. O que vocês acham que a gente podia fazer? Vamos tentar organizar um planinho? Olha, ainda temos 2 semanas aí de férias. Mamãe vai trabalhar alguns dias, mas alguns dias eu vou ficar aqui. O que a gente pode fazer? De repente tem coisas que você já fez e elas adoraram. E vamos fazer de novo? Então, repete as atividades, só que agora tem a integração delas. E quando eu falo integração, não só delas dando ideias, mas aí o que você está estimulando no desenvolvimento da criança, principalmente se elas forem pequenas. Você está desenvolvendo, primeiro a fala, né, a riqueza do vocabulário que ela vai trazendo, e também o como que traz a memória. Então ela está trabalhando aí o lado esquerdo, então eu vou trazer a memória em forma de fala. E aí você ajuda de que forma? Quando ela traz, por exemplo, eu gostei daquela brincadeira que a gente fez tal dia, mãe. O que você sentiu nessa brincadeira? E aí a gente traz o quê? A emoção. Então ela está trazendo uma parte de análise, que a gente fala mais que é o raciocínio lógico, que vem do hemisfério esquerdo do nosso cérebro, mas a gente não trabalha muito do lado direito para fazer a integração desses dois. E aí o que a gente faria? Bom, então você gostou de tal atividade, mas o que você gostou nessa atividade? Eu gostei disso, disso e disso. Então ela está relatando os fatos, lado esquerdo.
E você entra com o lado direito aí para estimular, você entra para fazer o quê? Para trazer a emoção. E o que você sentiu quando a gente fez isso? Como você se sentiu naquele momento? Ai, eu adorei, mas eu queria que durasse mais, por exemplo. Então aí é a oportunidade de você repetir a atividade, só que agora você vai entender, puxa, eu fiz pouco, vou fazer mais. Por exemplo, cabaninha, um exemplo que criança pequena adora. A cabaninha menos a estruturada, aquela cabaninha que pega o lençol, né? Eu tinha uma cabaninha super bonitinha, ninguém brincava. Não. Faz o do lençol, todo mundo quer brincar, né? Então, outro fator importante. Quando você traz algo já tudo arrumadinho, é você que está trazendo, não é a criança que está tendo essa ideia. Então, você pode dar uma ideia, mas pedir para ela trazer os elementos. Então, você já está ajudando ela a integrar os dois lados e também a entender que o que eu tenho para observar nesse meio. Então, o que você tem no seu quarto que a gente pode usar hoje para a gente fazer uma cabana? Só que essa cabana vai ser assim, nós vamos dormir a noite dela. E aí você tem que... Vai ter que dormir, né? Aí você tem que dormir, tá? Nem que você põe um colchão ali, sei lá, né? Cada um faz do seu jeito. Mas quantas vezes a gente não dormiu na sala? E aí, pega o lençol não para, gruda fita crepe. Ai, gente, não tá dando certo, o que a gente pode fazer? Então, pedir sempre deles, ou dele, se você tiver um filho só, né? Mas pedir isso, essa ajuda nesse sentido, assim, para buscar o estímulo deles trazerem a ideia. E aí a gente está estimulando a criatividade. Não só... Que é uma super competência, tão aclamada e tão dita, né? Então, e não fica só pra gente, porque parece que é um peso. Nossa, o que eu vou fazer hoje? Né? Ontem eu passei, por exemplo, poucas horas, mas eu passei com um bebezinho de 9 meses. E aí eu observava o bebê e assim, naquela fase dele, o que fazer? É eterno, o dia parece que é eterno. Não é férias, eu tenho que ficar com a criança. O que eu faço ali para estimular? E aí eu via que o bebê ficava muito tempo no colo da mãe. E aí eu não aguentei, né? Fui lá, tirei o colo. Falei assim, vai lá descansar, vai comer, vai fazer alguma coisa. Aí eu peguei esse bebê e fiquei estimulando ele sem ser no colo. Né? Lógico que a mãe deve fazer muito isso também. Mas eu não fiquei lá perguntando isso pra ela. Coitada, ela tava num churrasco, quer se divertir também. E aí, foi muito interessante. Porque esse meu filho mais velho, que tá lá no hospital agora, ele fez o quê? Ele entrou na brincadeira, eu, o bebê e ele. E aí, a gente ficou trazendo coisas que estavam no ambiente para estimular a sensação na pele do menino, né? Do bebê. E aí meu filho de 17 falava assim, nossa, mãe, dá trabalho, né? Assim, Então, olha que interessante, por que não deixar essa experiência para um adolescente fazer também? O que você faria, né? Com o bebê nessa fase? Ele, nossa, eu não faço ideia do que fazer. Eu falei assim, então, é bom até pra você saber, porque dá trabalho mesmo. Não é uma coisa fácil. Só que aí nós passamos o quê? Acho que mais de 40 minutos, sei lá, estimulando o bebê e deixando ele brincar e deixando ele sozinho para ver o que ele também nos dá de elementos ali. É muito importante essa observação. E aí, de repente, do nada, o bebê começou a chorar. Daí o meu filho, e agora? Eu falei assim, o que será que está acontecendo? Ai, mãe, não sei, eu acho que ele viu alguma coisa aqui que não gostou. Ou foram 40 minutos, ele ainda não tinha sustentação para ficar em pé. Mas ele ficou muito tempo no sofá, sobe e desce, assim, sabe, com as perninhas. Cansa. Então, quer dizer... Para ele é um super exercício, né? Muito. Então, eu falei assim, olha, filho, pode ser várias coisas. Pode ser fome, que tá na hora dele mamar e a gente não sabe. Pode ser realmente que ele se cansou, porque é muito movimento. E aí, nessa fase de bebê, ele precisa se movimentar, mas estressa também muito movimento. Tudo que é muito estressa pra gente, não vai estressar pra ele. Lógico. Né? Então, tem essa questão.
Agora, uma coisa que eu fiquei pensando muito nas férias também, né? A gente fica muito procurando estimular as crianças, criar roteiros, criar... eu senti um pouco das minhas filhas também uma necessidade de voltar para casa. A gente viajou e aí elas queriam voltar para casa, pro canto delas. A minha mais velha, de 4 anos, abraçou a cama quando chegou em casa. Assim, ai, estou aqui no meu ambiente, porque cada hora tá num lugar diferente, né? Então, tá no hotel, aí muda de hotel, aí vai pra casa da avó, aí vai pra não sei onde. Então, também, eles também gostam de rotina, eles também precisam de algum ócio, né, Eliana? Porque sim, a gente tem uma sensação, às vezes, de tenho que preencher a agenda, mas também deixá-los experienciar o ambiente, estar no lugar deles também é bom, né, para as férias. Sim. São duas coisas diferentes aqui que a gente vai falar então. A rotina de casa, isso é importante, eu preciso dessa rotina e eu sinto falta dela quando eu saio, tá? E o que é isso? E a outra coisa é a questão de, bom, e o que eu tenho que fazer com essa, quando eu estou de férias, né? No ambiente fora dessa minha rotina. Quando você vai para qualquer lugar e a criança sai da rotina dela, o que acontece? Tem muito desequilíbrio. Agora falando psicologicamente aqui. O que é esse desequilíbrio? Um lugar novo, um ambiente que meu cérebro não está reconhecendo. Então, eu já fico, assim, atenta e ao mesmo tempo, dependendo do perfil da criança já de pequenininha, aquela ansiedade de explorar o meio, que é grande, porque eu não conheço, eu quero explorar. E fica eufórica, né? Você fica indo num restaurante novo e aquela euforia. Fica. E o que fazer nesse momento, então, dessa euforia? Trabalhar. Exatamente essa emoção que está vindo. E aí, o que está acontecendo? O que você está sentindo? O que você está vendo, né? Você está vendo o quê? Tudo diferente. Quando a gente pede para a criança relatar o que ela está vendo, você está ajudando ela entender o meio. Então, não é só invenção dela, ela tá vendo o que tá acontecendo. E você tá vendo junto. Então, entender, você ajuda também, não é? Você tá ajudando a organizar exatamente isso. É a análise que a gente faz toda do lado esquerdo aqui, falando, né, em cérebro. Mas, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar com aquela a ansiedade que tá acontecendo ali. Como que você trabalha? Pedindo já para ela relatar. Ela não está relatando tudo que ela está vendo? E o que a gente podia fazer com isso que a gente vê? O que tá aqui dentro do teu coraçãozinho? Dependendo da idade da criança, fala coraçãozinho, senão... O que você está sentindo nesse momento? Eu queria, sei lá, se for um campo, se for uma praia, eu queria ir lá, rolar naquilo. Boa, eu também tô com essa vontade. Só que a gente tá dentro do carro, né, ainda, de repente. Né? Não tô ainda lá. Mas quando a gente chegar lá, a gente pode fazer isso, então. É uma das coisas. Você sente os seus filhos adolescentes também com essa ansiedade no lugar novo? Ou não? Já vai, ao longo do tempo, eles já vão entendendo esses lugares novos de uma outra maneira? Acho assim, quando vai ficando mais adolescente, eles vão não expressando tanto o que eles estão sentindo. Então, eu percebo que eles estão observando. E depois, no momento dele, eles relatam. Antes eu ficava pedindo mais isso. Agora é eles que trazem. Mas isso porque eu fiz muito trabalho lá atrás, né? Lá embaixo não, lá atrás. Então, de muito como eles estão se sentindo naquele dia, naquele meio, naquele ambiente. Todo dia a gente fala muito disso. Você já tem esse diálogo muito aberto, né? Já. Então é no café da manhã, no almoço, é no jantar. A gente tem muito isso de fazer as refeições juntos exatamente para esses momentos. Então, o que você sentiu? E aí eu quero falar uma coisa também. Deixa eu ver, o pessoal tá participando, vou ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Gente, desculpa, a gente ficou falando aqui com vocês, né? De pessoa para pessoa, acho que a Bruna, não sei, falou sobre a maternidade e não sobre a idade dos filhos, né? Exatamente isso, Bruna. E aí eu queria aproveitar essa sua fala agora, Eliana, que você falou da refeição junto, do diálogo, que você fez isso lá atrás já, e por isso que você tem essa conexão com eles.
me chamou muita atenção. Eu não quero que vocês entendam que a gente tem, assim, noções de certo e errado. Longe disso. Eu sou super avessa ao certo e errado. A gente é muito adepta, né, a CNV, que é a comunicação não violenta. O nosso exercício sempre é de não ficar julgando muito. Mas, obviamente, que a gente observa e observa com o nosso filtro. Então, eu, quando estou numa refeição com as minhas filhas, com meu marido, em família, a gente procura conversar, a gente deixa o celular de lado, para poder ter essa conexão de verdade. Agora, na minha viagem de férias, me chamou muita atenção em um dos ambientes, num hotel, né, que tem programação para todo mundo e tal, mas na hora do encontro das famílias, que era a hora do almoço, a hora do jantar, muita tela nesse momento. Então, as crianças maiores já ficam na recreação, passam o dia com o recreador, encontram os pais, às vezes, para almoçar e para jantar. Crianças menores talvez não fiquem na recreação, mas independente da idade, eu vi muito isso na mesa, sabe? O pai e a mãe, cada um no seu telefone, e as crianças, duas, se forem 2 filhos, ou uma criança, no tablet ou no celular, e muitas com fone de ouvido, durante a refeição, para poder ouvir o que estava vendo ali na tela. E claro que a gente sabe que a tecnologia está aí, ela existe, mas eu fiquei um pouco impressionada com a quantidade de mesas de almoço e jantar em que isso acontecia. Cada um no seu próprio universo, na sua própria bolha. Então, a gente está muito defendendo essa ideia do diálogo, da empatia, da conexão com os filhos. Como é que você consegue, se na hora da refeição isso não se dá, né? E aí já vou emendar com uma outra coisa, é um comentário. Aí você pode, né, dar a sua visão de psicóloga também. Quando a criança chega num restaurante, de fato, a criança menor, como as minhas filhas, elas ficam querendo explorar tudo. E é desde o salzinho que tá ali até o garfo e faca, e cai no chão e tal. E até fora da rotina, num horário que elas já queriam estar dormindo, já tiveram um dia exaustivo, já estão cansados, mas ainda com alguma energia. É muito fácil, às vezes, a gente dá o celular, no sentido de, então se aquieta um pouco aí. E eu e meu marido, a gente tem um combinado entre nós de não dar o celular na mesa. Então, a gente não dá para elas em momento algum, apesar de, em muitos momentos, perder meio que o jantar, a refeição, porque a gente tem que administrar tudo isso e a gente não conversa entre nós dois. Porque a gente tem que falar com elas, a gente precisa ficar ali, entretê-las, para não dar o celular. Então, eu acho que todo esse caldeirão de coisas que acontecem na refeição, fora da rotina, numa viagem, a questão das telas, me deixa um pouco assim, eu não quero julgar os outros, não sei se o que eu faço nem é uma questão de certo e errado, mas assim, eu não queria julgar os outros, mas me impressiona a quantidade de pessoas que recorrem a esse recurso como o primeiro recurso, sabe? Sentam à mesa e já estão com celulares apostos, assim. Me fala, você, psicóloga, como é que você, psicóloga, mãe, como é que você vê tudo isso? E vocês que estão na live aqui também, quem quiser compartilhar um pouco as suas impressões, o que você viu nas férias. Me entristece, né, Vi? Porque eu não julgo, porque cada um faz o que está dentro do seu possível, né? O meu possível é esse, o seu é esse, então, ok. Só que eu fico triste porque a gente vê o resultado depois. Então, eu vejo muito, né? Adolescentes, por exemplo, então, se você não cuida disso desde pequeno, se você deixa as refeições serem tomadas pelas telas ou por qualquer outra coisa, normalmente são pelas telas, você perde a conexão. E aí, o que eu escuto depois? Adolescente dá um trabalho, né? Não tenho diálogo com meu filho. Não tenho diálogo. Não é que dá trabalho, é que você talvez tenha perdido uma conexão anterior. Então, como é que você vai agora que você quer ser amigo, né? Eu tento ser amigo do meu filho, não consigo. Então, seja mãe. Mãe tem conexão sempre. A gente não perde, seja pai, tem conexão sempre. Agora, uma questão muito importante e que a gente vê em toda a fundamentação teórica que a gente vê em criação de filho é a presença. O que está presente naquele momento do teu jantar, do teu almoço, do teu café da manhã? É o celular ou é você interessado no teu filho? Ou é ele interessado em você? Por alguma questão que está rolando ali. Então, falando isso, me vem de novo aqui, né? Meu filho que está no hospital. Por que ele não me acordou a noite toda?
Porque ele passou mal a noite em toda, ele não quis me acordar. Porque ele não pensou só nele, ele pensou em mim. Eu falei, gente, como assim, filho? Você não me acorda? Não, mas você ficou cuidando da outra ontem. Você entendeu? Então, assim, pra chegar nesse nível de se você se preocupar com o outro, é porque você se importa com o outro. Então, isso você tem que fazer desde pequeno. Então, como é que você vai se importar com o outro se tem um celular na sua frente? Você está preocupada com o que está acontecendo aqui no celular e não com o que está aqui na sua frente. Então, mas não é se preocupar também, vamos lembrar bem. Ai, come direito, não é assim que come. Ai, você está deixando cair tudo. Não. Não comeu tudo. Pelo amor de Deus, então aí é melhor ficar no celular, né, talvez. Entendeu? Então, é entender como é que ela está comendo, como é que ele está comendo, o que está agradando, o que não está. Não vai agradar tudo? Não. Até porque, além disso, né, nas férias a comida é outra, não é a comida de casa. Sim, mas o que eu tô falando é que às vezes, porque eu me liguei nisso agora, quando você tá num ambiente onde tem muito mais crianças, muito, né, pais, você começa a observar as outras mesas e não só a sua, né? E aí, que você observando o outro, você sabe que o outro também tá te observando. E aí, seu filho fazer, né, se ele fizer alguma coisa ali, você já vai ficar incomodada. Relaxa. Não dá pra, né? Nós não somos perfeitos. Mãe não é perfeita, pai não é perfeito, ser humano não é perfeito. Então, como trazer aquilo que está acontecendo ali virar um aprendizado? Eu acho que isso que tem que ser importante. Sabe o que eu achei interessante? Que a minha filha percebeu também, a minha filha de 4 anos, a mais velha, né? Falou assim, nossa, mamãe, por que eu não posso pegar o celular? Porque ela viu nas outras mesas do lado, às vezes da mesa dela, que a gente estava comendo, ela via as crianças com o celular, por que ela não podia, né? E aí eu falei, mas por que você quer pegar o celular? Porque eu quero ver desenho. Eu falei, mas a gente não tá junto aqui pra comer? Mas eu queria ver desenho. E a resposta sempre meio que é essa, né? E aí eu falei, filha, mas não é bom, a gente tá aqui pra conversar, a gente tá aqui de férias, aqui não sei o quê. E aquela conversa, assim. Aí uma hora ela aquietou, assim, do tipo, tá bom, eu não sei se eu convenci ou não, mas assim, tá certo, não vou perguntar mais. E aí ela não voltou a pedir o celular depois dessa conversa. Mas eu também me questionei, falei, por que eu não dou o celular? Eu falei, porque é um valor pra mim, a gente tá aqui junto. E por mais que eu não consiga falar com meu marido numa conversa que eu teria com ele numa refeição, porque elas estão ali comendo uma comida que não é do dia a dia, que não tem o tempero que elas gostam, enfim, tudo aquilo que tá acontecendo, não dá pra eu querer me conectar com ele e me desconectar delas. Então, enfim, eu achei interessante ela também trazer, verbalizar. Por que eu não posso pegar, né? Que bom. E que interessante você, assim, você falou, isso é um valor meu. Isso é muito importante. É de pequenininho que eles estão entendendo, isso é importante para minha mãe. Mas será que precisa ser importante para mim? Quando é pequenininho, sim. É a mãe e o pai que vão guiando isso, porque não é quando é adulto que aí não tem valor, não, é desde pequeno, lá de piquititico. Então, se é um valor seu e você já acordou, já combinou isso com teu parceiro ou com quem vive com você, no caso, né, seu marido, você vai trabalhar aquilo em conjunto. Então, aqui não é o momento. Mas a gente está de férias, pode ver de vez em quando? Aí podem entrar alguns acordos que não vai interferir nos seus valores. Então vamos fazer o seguinte, no finalzinho, na sobremesa, pode ser? Por quê? Porque é importante a gente sentir o gosto. Por que a gente não vê celular agora durante o almoço? Não vê desenho na refeição? Porque é pra gente sentir o sabor dos alimentos, pra gente ver o que a gente está comendo, pra gente observar o ambiente. Porque senão ela não entende, porque todas as outras mesas têm criança vendo e eu não posso. Entendeu? Ela vai achar que é uma punição pra ela. E na verdade não. É ao contrário que você está querendo dizer. Só que precisa explicitar isso pra criança. Não é porque não faz bem ou alguém falou que não é bom. É porque durante a refeição, se a gente olhar o desenho, a gente não presta atenção, por exemplo, no que a gente está comendo. Eu fiz uns acordos, assim, uns combinados de então nas férias a gente vai tomar sorvete, porque tinha sorvete assim, né, todo dia.
Então eu falei, nas férias tem sorvete. Quando a gente voltar pra casa, voltamos à fruta. Então você vai fazendo, porque sai muito da rotina. Sim, tinha assim, pizza à noite. Pizza, além de arroz, feijão, carne. Gente, a gente adulto, o que você vai escolher? Arroz, feijão, carne, não sei o que você come o ano inteiro, ou pizza? Elas queriam comer pizza. Aí eu falei, gente, hoje a gente come pizza, hoje é a noite do lento, né? Que eu falo pra elas. Amanhã a gente tenta comer no almoço, então, arroz, feijão e uma carninha, tudo bem? Ah, tudo bem. Ah, mas tem sorvete. Então, são muitos combinados, né? Muita negociação. Então, também eu acho que isso nas férias dá uma exaustão mental pro pai e pra mãe, né? De, ai, vamos combinar. E aí começa. E aí, assim, vamos tomar banho depois do desenho? Não, vamos tomar banho antes. E aí fica, né? Então, você fica toda hora negociando. Por isso, sair da rotina pra vocês, pais, pra nós pais também. Né? Acho tem gente perguntando alguma coisa. Aqui. Ai. É difícil julgar mesmo. E a gente não sabe a história dessa família, realmente, desses pais. Isso só me traz a certeza de que precisamos falar sobre isso, informar, facilitar o despertar da consciência. De verdade, é isso mesmo, Bruna, porque eu quando tinha um julgamento, assim, esse olhar de julgamento, eu tentava pensar, eu não sei como é que é a vida desses pais, né? Eles trabalham muito, eles são exaustos, eles também querem ter um momento de descanso, um momento de eu gosto muito de silêncio. Teve um dia que eu falei pro meu marido, eu não vejo a hora de ficar assim, 1 hora em silêncio, sem ninguém pegar em mim. Porque a minha pequena, ela é muito grudinha, né? E ela fica. Eu falo, Jesus amado, me salva. Eu não consigo 1 minuto sem ninguém aqui encostando em mim. Então também tem isso, né? A necessidade do indivíduo de ter um pouco de silêncio, de paz. Enfim. Depois que as crianças dormem, talvez seja o nosso momento de paz, né? Mas enquanto isso, Mas é uma coisa que também é combinável. A gente tentava, de alguma forma, manter uma rotina de sono um pouquinho mais cedo. Em alguns lugares não deu certo, por outros motivos, né? Do dia ter sido muito cansativo. Pra gente poder ter esse momento de silêncio. Quer seja silêncio, os dois juntos, mas em silêncio. Ou os dois juntos podendo conversar sem não vou chamar interferências, né, gente? Mas assim, a vivacidade das crianças, né? Sim. E aí, como a Bruna, foi a Bruna que falou? É a Bruna, do de pessoa para pessoa. No julgar, a gente não é difícil, né? O ser humano, ele nasce já quase que julgando, porque a gente aprende isso desde pequenininho. Mas nós que temos um olhar para parentalidade, para maternidade diferente, sim, tem uma diferença na criação também e no que a gente observa. Mas não é todo mundo que resolve ter filhos e que tem esse olhar, tem essa preocupação, esse cuidado. Muitas vezes, por inúmeras situações diferentes, tem filho e às vezes nem quer o filho, às vezes está lá, agora tem que te cuidar, eu não tô afim. Então a gente não pode dizer aqui, olha, deveria todo mundo fazer isso. Mundo utópico não existe, é utopia. Então, o intuito até da gente estar assim, nesse diálogo é levar um pouquinho para quem é pai, quem é mãe, entender que eu não preciso ser psicóloga, eu não preciso ser da área de humanas para poder ver a formação de um ser humano bem, entendeu? Da área de humanas para poder ver a formação de um ser humano bem, entendeu? Eu posso, com pequenas interferências no que eu faço no meu dia a dia, melhorar a qualidade do que eu estou desenvolvendo nos meus filhos. Por exemplo, isso da questão da presença, da conexão, que é muito que o Marshall traz também. Pra gente se conectar, eu tenho que primeiro não julgar o que está acontecendo. Então, não julguem essas mães que a gente está vendo. E eu via de tudo também. Fiquei 17 dias fora, num país diferente,
onde a alimentação era totalmente outra. Eu não gosto de comer aquilo que eu comi. Meus filhos, idem. Quando chegamos aqui, porque a gente queria só comer arroz e feijão. Olha que incrível isso. E por incrível que pareça, a gente ia para o mercado e sabe o que eles falavam? Os meus filhos: mãe, a gente pode comprar salada? E eu assim: pode! Vamos achar Por quê? salada. Porque era muita pizza, muito hambúrguer, muita fritas. E aí a gente não tem esse costume. Então sente falta de algo. E eles olhavam e falavam assim: nossa, aqui a gente está comendo bastante carboidrato, bastante gordura. Eu falei: gente, é comida, alimenta. Nesse momento só come. É o que tem, né? Nesse ambiente é o que tem. É o que tinha ali. Ou você comia aquilo, ou você ficava com fome. Então vamos comer aquilo. Então é essa consciência. Mas eles estão na adolescência. Quando você faz esse trabalho de base, você consegue ter essa resposta aí da adolescência. Olha, eu sei que isso que eu tô comendo não é bom, mas eu sei que é porque eu estou fora da minha rotina. Quando eu voltar, pronto. Foi a semana inteira só de legumes, é incrível. E eles preparavam. Não era só eu que preparava. Eu falei assim: mãe, hoje eu posso fazer abobrinha? Hoje eu falei: nossa. Então, é isso que é importante. Mas por quê? Porque tem essa conexão, porque eu estava presente nos momentos e interessado no que eles estavam comendo. E tinha uma fase da vida, por exemplo, da minha filha, e eu vejo isso também em outras crianças, que eu gostava muito de um determinado alimento, por exemplo, tomate. E, por algum motivo, começou a não querer mais comer tomate. Eu falei: ai, que pena, né, tomate? Bom, vamos tentar. E ela falava: mãe, não tenho mais vontade, o gosto é outro e tal. Não, tudo bem, é uma fase, também tem isso. Porque o paladar muda. De bebê para a primeira infância, para a segunda infância, enfim, vai mudando. Nós mudamos, né? Não, tormenta a vida da gente, né? Porque a minha pequena também comia tomate horrores, comia aquela caixinha de tomate Grey, que agora não pode ver tomate, nem molho de tomate. E aí você fica: nossa, mas comia e agora não come. Aí você fica... Quando eu falo assim: quando você era bebê, você gostava, por que você não gosta mais? Não gosto. Ponto. Tipo assim, não quero falar sobre isso. Se nesse momento nós tivéssemos as nossas mães, os nossos pais, né, pertinho da gente, pra falar assim: e eu, quando eu era pequena, também tive isso? Tivemos. É que a gente não lembra, né, desde pequenininho. Mas o paladar muda. Então, agora eu não quero mais comer tal legume. Beleza, é até bom pra gente. Sai da nossa rotina mental, sempre aqueles mesmos. Vamos pro mercado junto? Vamos ver uma coisa diferente que a gente possa comer? Então, outro dia eu falei assim: nossa, que é isso, né? Minha filha perguntava. Eu falei assim: é jiló, isso é uma coisa que a mamãe nunca fez pra vocês. Quer provar, assim, né? Quer provar? Você quer que eu leve pra fazer? Porque, assim, é uma coisa que eu não gosto, mas é o único legume que eu não como, porque, né? Mas era bom provar. Mas eles já provaram na casa dos meus pais. Então, assim, tem um paladar nosso também. E o curioso também deles. é que tem uma coisa do social também, né? Porque a criança na escola, elas às vezes comem melhor porque ela tem os amigos comendo e elas também tá ali naquele ambiente e acaba comendo, entre aspas, melhor. Come o que todo mundo tá comendo. Sim, sim. E eu vi, assim, a gente ficou muito, nós 4, né? Aí nós fomos pra um lugar que tinha mais crianças. E crianças da convivência já de muito tempo das meninas. E aí uma das crianças comia brócolis, horrores, assim. E aí eu falei: olha só, o fulano come brócolis e tal, né? Aí a minha mais velha: pode pôr no meu prato. Nossa, foi um ganho, né? Aí eu tinha levado uma sopa pra elas comerem e ele não é de tomar sopa. E aí a minha pequenininha não queria tomar, ele falou: eu quero provar essa sopa. E a mãe falou: nossa, que bom, né? E aí, quando a minha pequena viu ele comendo, ela: nossa, vou comer também, sabe? Então, tem uma coisa também nessa... Ficar só a família, pai, mãe, os filhos, ou os avós, todo mundo muito adulto. E aí, falta criança. Veja, a minha mais velha tá com saudade da escola já. Ontem ela colocou a roupa da escola. Eu falei: gente do céu, você tá com saudade da escola? Tô, mamãe, dos meus amigos. Porque eles também querem viver num mundo em que tem mais crianças, né? Então, isso que tá trazendo do social, Vi, a gente só desenvolve se tiver o social. Então, saindo ou não da tua rotina, estando com as suas crianças num ambiente que ela está acostumada, que já é um social, mas indo para outros onde você tenha mais crianças, é muito, muito mais produtivo.
Só que também tem, assim como tem aquela criança que come brócolis e aí você tenta incentivar a sua a comer, tem aquela que tá comendo Doritos, desculpa, Doritos, enfim, qualquer salgadinho, né? E você vê que come um dia, no dia seguinte ela tá comendo de novo, no dia seguinte ela come... Opa, peraí, essa criança não come outra coisa sem ser esses salgadinhos? Então, assim, tudo bem, se for só nas férias, ok, mas o que eu tô ensinando para meus filhos na férias, você se estraga, depois eu tento te arrumar. Então, eu também preciso tomar cuidado com isso. E aí, meu filho observando, ele vai ficar com vontade? Vai. O que eu faço? O que você faria num caso desse? Vamos colocar que eu... eu já passei por isso, assim, de amiguinhos estarem juntos e aí um deles comia Doritos horrores, elas não tinham comido nunca na vida. Salgadinho. E aí, assim, ofereceram, ela pegou, comeu e falou, que gostoso. Tá. E aí eu não interferi na hora. Era ali, tava um grupinho de crianças, eu deixei eles comendo ali, ela também comendo. Aí depois eu falei pra ela, filha, aquilo lá é muito xixelento, sabe? Aquilo lá tá cheio de pozinho, não sei o que, não é legal comer e tal. Mas tudo bem, tava todo mundo comendo. Mas ela nunca, a gente vai ao mercado muito juntos, ela nunca me pediu, mamãe, eu quero isso. Então foi muito, eu acho que também eu tenho uma tentativa de não chamar muita atenção às vezes. Tem hora que eu chamo, pelo amor de Deus, não sou a que tá no mantra todo dia. Mas esse bom, é normal. Teve um dia das festas que eu falei, gente, pelo amor de Deus, não aguento mais. Assim, quero ficar um dia sozinha. Mas esse dia eu fico assim, às vezes, chama ou não chama atenção pra isso? Porque de repente eu chamo atenção pra uma coisa que nem é só ali, né? E não vai voltar a acontecer. E se eu ficar chamando atenção, vai ser um negócio que vai ganhar uma proporção diferente. Então eu acho que são as escolhas, né? A gente conversa muito assim entre nós, assim. A gente tem que meio que escolher aquilo que a gente vai trabalhar, que tem a ver com os próprios valores da família, né? Acho que é muito isso. E a gente escolhe também estresses, né? Então, se você escolher estressar alguma coisa, é você que está escolhendo. Então, no caso dos salgadinhos, ou enfim, comida que você não está acostumada, mas está só nas férias, você quer experimentar? Experimenta, isso aqui também é gostoso, não deixa de ser. Só que a mamãe tem outras escolhas para nossa comida, por tais e tais e tais motivos, pronto. Então, ela vai comer, mas ela já vai entender, bom, a minha mãe não está comprando por isso, por isso, por isso. Ok. Ela vai poder comer. Mas agora, quando você volta na sua rotina, né? Então, você saiu das férias, voltou para sua rotina, você vai pro mercado e vai comprar? Você não vai voltar a comprar. Então, às vezes eles até... batatinha, né? Aquelas batatinhas palhas, né? Com estrogonofe. Mas se você comer todo dia isso, tem uma influência. Se você comer de vez em quando, tem outra. Então, esses... não ser muito dura com uma coisa. Porque ele também entende que... Bom, o outro só come isso, não morreu, e aí? Entendeu? Por que eu não posso comer? Então, eu também não posso ser inflexível dessa forma. Então, férias tem a ver com flexibilidade, tem a ver com conexão, de também você não perder esse fio, né? E de estar presente. Ou seja, não só férias, né? Nesse caso, sempre. Sempre. É que as férias ficam mais exacerbadas, essas questões. Tudo, né? E até porque a gente sai da própria rotina. Porque quando a gente está na rotina, às vezes a convivência com os filhos tem um horário muito pré-estabelecido já. Ou é logo de manhã e depois a escola, mas tem o momento da escola, você vai trabalhar, enfim. Então você muda de ambiente. Agora, essa intensidade, ela dá esses desafios. Agora, eu também queria falar o outro lado, a gente fala muito dos desafios, mas também é muito gostoso, né? Você vê a evolução da criança em termos de fala, em termos de competências que você trabalhou em uma brincadeira. A gente viu muitas meninas, né, nadando, e aí uma evolução muito rápida, né, de natação sem o professor, né? Porque não tem que estar na aula de natação para aprender a nadar. E elas já fazem, mas assim, a gente viu claramente, sim, porque tá junto com o pai e a mãe, porque sente confiança de se soltar e de não quero usar a boia agora, você vai ficar sem boia, mas eu tô aqui. Então, tudo isso também é muito gostoso nas férias, né? Você ter essa convivência intensa,
a ponto de ter desafios, mas também de ver essa conexão, né, acontecendo de verdade. Olha, só vou tentar trazer isso para um desenvolvimento psicológico, que foi fantástico que você falou. Sair da rotina em férias com pais que têm essa presença com os filhos, nossa, eu consegui ver a evolução na natação, nisso, na fala, tal. Por que será que isso acontece? Porque foi um período pequeno, vamos pensar, 2 meses, 1 mês. Acho que agora foram 15 dias bem intensos. Tá, assim, mas mesmo, 15 né? dias de férias mesmo, e você conseguiu ver essa evolução. Você consegue perceber por que isso acontece? Eu tento atribuir a gente estar muito próximo, né? E a gente também incentivar esses momentos de vai lá, e agora, né, pula da piscina, eu tô aqui e tal, mas não sei justificar. Tá. Me ajuda, Eliane. Tem essa proximidade, a tua presença durante o dia ela tá muito maior, você não tá trabalhando, os filhos não estão, as meninas não estão na escola, então a nossa presença nas férias é muito maior e a gente tá tirando férias, aquele período, viajamos, é para nós, não é só para vocês ou para mim, é o nós. Então, isso tem a ver com o social que eu estava falando, né? Então, eu aprendo com o social, observando o que está acontecendo nos outros. A minha mãe e meu pai já estão presentes mais tempo comigo. Eu me sinto muito mais segura, protegida. Isso me ajuda ainda mais a querer mostrar o que eu estou aprendendo, o que eu aprendi, o que eu sei fazer, porque eu tenho um reconhecimento maior do pai e da mãe, tá? Tô fora da minha rotina, me desequilibra. Então, psicologicamente, eu não sei onde eu estou muito bem, mas o meu pai e minha mãe estão aqui comigo. Isso dá uma baita diferença. Então, mesmo eu estando desequilibrado quando eu falo aqui, em termos de aprendizado. Então, assim, o ambiente é novo, me gera uma ansiedade que é natural. E o que eu faço com essa ansiedade? Quando eu tenho a presença e a conexão com o pai e com a mãe, eu me sinto seguro e eu me permito. Então o meu cérebro vai entender assim, tá tudo bem. É tudo diferente, mas o pai e a mãe tá aqui. Então não vai ter problema. Então isso também faz um boom no desenvolvimento da criança. Nada como estar com a psicóloga especialista, né, gente? Porque a gente faz a intuição, né? Mas você falou do reconhecimento e é curioso porque a minha mais nova tinha muito receio de se soltar na água. E ela via a mais velha se soltando, sem boia, não sei o que. E a gente, ai, que legal, olha a Luísa nadando, não sei o que lá, né? Aí ela começou a querer se soltar, porque ela também queria o reconhecimento, né? Então é muito legal mesmo ver esses traços, né, sutis, às vezes que a gente nem nota, porque tá lá convivendo, tá preocupado se caiu no chão, no talher, não caiu, não sei o que, o horário do passeio. Mas é isso, né? A gente tá presente e se conectando de verdade, né? Deixa eu ver o que as pessoas estão mandando aqui. Teve uma pessoa que falou, minha pequena não quer provar nenhuma outra comida. Quer dizer, a minha mais velha colocou o brócolis no prato, mas não comeu, tá, gente? Ela só pôs, ela aceitou colocar, mas não é que ela provou, não. Então também tem esse desafio. Não sei se você quer comentar alguma coisa enquanto eu passo por aqui. Fala só pra mim que idade tem, que eu acho que isso tem muita influência, tá? Que idade que geralmente eles não querem provar? Aquela, pra ver se meu filho tá normal. Não tem esse normal, né? Quanto menorzinho, mais eles gostam das mesmas coisas. Então a rotina é muito importante até na alimentação. Mas é sempre importante você inserir sempre um alimento novo, depois que uma rotina está instalada. Para quê? De novo, falando do desequilíbrio aqui cognitivo. Há 7 anos ela colocou. 7 anos? Então, eu tô acostumada a comer determinados alimentos. O meu paladar já está adaptado àquilo e o meu cérebro já está adaptado àquilo. Então, por que você quer que eu coma uma coisa nova? Então, eu preciso só dar uma olhada se o que eu estou oferecendo tem variedade suficiente. Eu acredito que deve ter, muito provavelmente. Mas se o alimento que eu estou oferecendo, às vezes o modo de preparo dele, o jeito que ele é visualizado pela criança, ela olha assim e fala, não quero comer isso.
Às vezes eu fazia umas gororoba em casa. E eu já falava, gente, é uma gororoba, mas eu acho que o sabor deve estar uma delícia. Vamos provar? Não sei se tá bom. Outra coisa que pode ajudar muito a criança a querer comer algo que você queira oferecer, que seja diferente, nesse caso até principalmente numa criança de 7 anos, fazer junto. Leve para a cozinha. Faça o alimento junto. Se quiser ir comprar o alimento e fazer todo o processo, melhor ainda, mas não dá para fazer isso, faz com que tem. Vai para a cozinha junto. Então, por exemplo, ela não quer comer ovo, mas de que jeito? O ovo cozido, o ovo ralado, o ovo assado, o ovo... A minha filha está na fase da gemada. Mãe, gemada é bom, né? Posso fazer? Pronto, ensinei a fazer como que fazia Gente, gemada. eu gostei de gemada. Então, só que aí a gente não usa muito açúcar em casa. Aliás, sim, é raro ter açúcar em casa. Então eu comprei açúcar cristal para poder fazer uma gemadinha e também alguns bolos que dão açúcar lá. Aí, o que eu falei para ela? Quanto mais açúcar você coloca, mais a gemada vai ficar branca e mais vai ficar açucarada. Então, assim, veja, você que vai ter que fazer a dosagem disso agora. Daí ela não gosta de açúcar. Ela pôs bem pouco, daí ela experimentou, ela falou, ai mãe, tá meio estranho, não é esse o sabor que eu já provei. Eu falei, então tenta colocar um pouquinho mais de açúcar. Daí ela pôs e bateu. Então assim, é experiência. A alimentação é experimentar, então a experiência pode ser boa se você introduzir um temperinho diferente, um modo de preparo diferente, mas fazer a criança estar junto, sabe? Experimentar o antes, o meio e o depois, para ver a diferença também de tudo isso. A minha pequena, ela faz comigo o purê de abóbora, que a gente faz muito lá em casa, mas ela não come. Mas ela já tá em contato, ela sabe ali, ela passou a comer o creme de espinafre que a gente faz junto. Tem coisas que acabam ajudando, mas acho que também tem a ver com alguns... Enfim, fase da criança, paladar da criança, textura também, né? É isso que eu falo agora. O purê, ele tem uma textura que é diferente do purê de batata, purê de abóbora, sei lá, tá? Ele é mais aguado, então para ele ficar com sabor, né? Agora, você já fez abóbora, gente, dando receita, Você já fez abóbora assada em cubinho? Nunca fiz pra elas, já fiz pra mim, nunca fiz pra elas. Faça. Porque a mais velha gosta do purê. Aí eu acabo usando purê porque a mais velha come, mas devia fazer, verdade. Entendeu? Então você está oferecendo o mesmo alimento com o mesmo nutriente, só que de formatos diferentes. A textura é outra. Ou você pode pôr um alecrim, você pode pôr um ingrediente diferente ali, que tem o perfume, né? Que tem um aroma, a textura e o sabor vai ser outro. Do mesmo ingrediente, né? Do mesmo alimento ali. Agora, o experimento me chamou atenção porque agora nas férias as meninas estavam, assim, em lugares diferentes, né? Comendo café da manhã. E a minha mais velha tem uma tendência a querer misturar coisas. Então ela coloca assim, um dia a gente foi no McDonald's, ela comeu o nuggets com o danoninho. Assim, sabe? Tipo, mergulhou o nuggets no danoninho. Falei, Jesus, pensa no negócio. Mas eu fiz cara de paisagem, falei, nossa filha, ficou gostoso isso? Tá uma delícia, mamãe. Aí agora nas férias também, ela colocava banana no iogurte, aí ok, ela nunca tinha feito, aí ela colocou migalha de pão pra dar uma crocância. Uau! E ela fazia o experimento. Ai, que fantástico! Aí eu fiquei, e assim, meu marido e a gente olhava assim, falando, não, deixa ela. Aí eu falo assim, tá gostoso, filha? Tá, são os experimentos. Então ela ficava, eu falava, eu não mexe no que ela tá fazendo, deixa ela comer do jeito que ela quer. Pode ser uns sucrilhos depois, né? E um dia ela falou, eu vou ser cientista, sabe? Então eu falei, deixa ela fazer, tá tudo certo. Mesmo. Então, mas tem hora que eu fico meio eca. Eu falo que eca, fazer esse negócio com migalha de pão. Você deve ter comido coisa pior, né? Certamente. Essa mãe da criança de 7 anos falou que ele não come carne, nem molhos e temperos, come brócolis e couve-flor, mas não aceita carne. A minha não comia carne moída, agora come. Eu não sei também, talvez textura, forma de fazer, não sei, né? Quanto as outras. Precisa entender, nessa fase aí de 7, precisa entender talvez o motivo dela, da criança. Às vezes ela escutou alguma coisa, ou às vezes ela viu como que a carne é abatida, se for um frango, um boi, enfim. Ou ela viu isso na TV, ou em algum lugar. Na escola, né? Trabalhar alguma coisa de carne, sei lá. Então ela
talvez tenha... Eu talvez lembro seja que... isso, entendeu? Precisa ver o motivo. E nada como uma conversa. Eu lembro que eu não comia carne de porco depois de ter tido uma aula de ciclo de uma doença que tinha a ver com porco. Eu não comia. É isso. Não, aí eu mesmo falava, mas você não é judia pra não comer carne de porco, né? Não, e tal, que é um hábito, né? Um costume. E eu falava, eu não conseguia expressar por quê, mas eu não queria comer. E eu gostava do sabor, mas eu não queria comer porque era de porco. Eu achava que era sujo, que sei lá. Enfim. Então, bom, aí tem uma pessoa que falou que meu menino de 5 anos faz experimentos com sucos. Eu acho que vou chegar nessa fase aí também, né? Com as misturebas. Enfim, eu queria agradecer vocês que estiveram presentes conosco. A gente programou uma live aí de 1 hora. A gente tá chegando aí no finalzinho da live. Essa é a primeira de várias que a gente vai fazer. Tem uma sexta-feira agora, dia 24, também às 13 horas. É um horário que pra nós mães é um pouco melhor do que o horário da noite. Já tentei fazer umas 19 horas e foi assim, uma coisa espetacular. Né, de invasão de crianças na live. Então a gente vai fazer a 1 hora de novo. Aí nessa live da sexta a gente vai te contar um pouco mais o que é esse nosso programa Crescer Juntos, como é que a gente entende essa relação dialogada com as crianças, como é que vai se desenhar o programa da VRS Academy. A gente vai ter um programa aqui, a gente te conta na sexta-feira, e que também pode ser levado para as empresas. A gente acredita muito que os profissionais não são diferentes da parte pessoal, eles são um ser único integrado, então a gente também pode falar disso nas empresas, e a gente está aí com esse programa novo, agora em 2020, a gente te conta mais na sexta-feira, tá bom? Tem mais uma pessoa mandando aqui. Aqui em casa um deles é seleto e o outro aceita tudo super bem. São gêmeos. Ai, que interessante. Que legal. Ai, gente, tem tanta coisa boa pra gente falar aqui. Acho que vocês podem nos ajudar muito trazendo essas experiências de vocês, as vivências de vocês e dúvidas. Porque isso daqui vai ser pra vocês e pra nós também, né? Porque a gente aprende junto. A gente ensina, aprende, né? É tudo misturado. Alguém perguntando se a live fica salva. Ela fica disponível 24 horas, né? Depois que ela acontece. Eu vou salvar, a gente vai fazer recortes pra colocar no nosso canal do YouTube também. A gente tem uma série de vídeos pra soltar também a partir de agora, dando informações e dicas e, enfim, recomendações e conversando, na verdade, sobre essa relação pais e filhos, mais empática, mais dialogada, sem certo e errado, sem julgamento, mas pensando nessa questão da presença que a Eliana tanto falou e tão bem falou aqui com vocês, tá bom? Obrigada, Eliana. Obrigada a Demos vocês. o nosso pontapé pro nosso programa de 2020. É o bebê que tá nascendo, o bebê da Eliana que tá nascendo. Outro que vem aí há algum tempo, a gente te conta na sexta-feira. Tô querendo adiantar não, já. Não adianta. Sexta-feira a gente te conta. Esperamos vocês. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.